Bom, pessoal, na nossa aula de hoje de álgebra linear, a gente vai aprender um pouquinho sobre combinação linear. E antes da gente ir para um exemplo prático mais determinado, a gente primeiro precisa entender como funciona e o que é uma combinação linear. Então, uma combinação linear, o que é uma combinação linear? É você determinar um vetor a partir de outros dois vetores, ou seja, fazer uma combinação linear entre eles e determinar um outro vetor. Uma combinação linear de k vetores, e aqui está exemplificado como isso funciona, o 1, o 2, o 3 até o k, é a soma de α1 vezes o 1 mais α2 vezes o 2 e assim por diante. Onde esse i é de 1 até k, eles são números reais. Então essa aqui é somente a forma como você representa esses vetores, ou seja, um α1 vezes um 1. Para ser um pouco mais específico, seria mais ou menos assim. Você determinar um vetor w, o que você faria? Você pegaria um valor real, que a gente aqui pode chamar de a, que seria o nosso αi, vezes u, que seria um vetor qualquer, mais b, que seria um outro valor real, vezes um v, que seria um outro vetor que a gente tem. Ou seja, você pegaria valores reais para você determinar, e multiplicaria por um vetor para determinar um outro vetor. Então, vamos para um exemplo agora. A gente tem aqui, esse exemplo aqui. Determine os vetores u e v que satisfaçam as seguintes condições. U mais v, as coordenadas são 2 e menos 3, e 3u mais 2v é menos 1 e 2. Então o que a gente precisa pensar? A gente pode separar esses dois vetores. O nosso vetor u a gente vai chamar de x e y, e o nosso vetor v a gente vai chamar de a e b. Então a gente precisa descobrir esses dois vetores que satisfaçam essas condições aqui. Então o que a gente sabe? Que u mais v é 2 e menos 3. Então a gente soma esses dois, vai ser igual a 2 e menos 3. Então a gente faz aqui x e y mais a b é igual a 2 e menos 3. Depois a gente vê como a gente pode desenvolver isso. A gente soma coordenada com coordenada igual a essa coordenada aqui. Então, x é a mesma coisa que dizer que x mais a e y mais b é igual a 2 e menos 3. E como a gente pode representar isso aqui? A gente pode fazer um sisteminha. Como funcionaria esse sistema? X mais a é igual a 2 e y mais b é igual a menos 3. Beleza, aí a gente para por aqui. Vamos chamar esse sisteminha aqui de sistema 1. Agora a gente pode montar um sistema 2. Isso é uma forma mais fácil da gente resolver isso. Que é com o quê? Que é com essa condição que a gente tem aqui. 3u mais 2v. O 3u mais 2v vai ficar como? 3 vezes o nosso u, que é x e y, mais 2 vezes o v. Quem seria o v? O nosso vetor a e b. E é igual a quanto? Menos 1 e 2. Continuando, faz a mesma coisa que no outro. Faz aqui a multiplicação. 3x, 3y, mais 2a, 2b. Igual a menos 1 e 2. Agora a gente soma isso aqui. 3x mais 2a é igual a menos 1. 3y menos 2b é igual a 2. Então a gente achou aqui o nosso sistema 2. Bom, então a gente achou aqui os nossos dois sistemas.
E o que a gente pode ver de comum entre eles? Que cada um tem uma parte que fala sobre x e a e outra sobre y e b. Então a gente pode fazer uma combinação entre eles, que seria o quê? Pegar uma parte de cada um e montar um outro sistema. Então ia ficar como? X mais a igual a 2 e 3x mais 2a é igual a menos 1. E o outro ia ficar y mais b igual a menos 3 e 3y mais 2b é igual a 2. Então agora a gente só resolve o nosso sistema. O que a gente pode fazer aqui para descobrir o nosso x e o nosso a? Multiplicar por quem? Por menos 2 o de cima para cortar esse a com esse a. Que ficaria como? Menos 2x menos 2a igual a menos 4. 3x mais 2a igual a menos 1. Então morre esse 2a com esse 2a, a gente vai descobrir que x é igual a menos 5. Então agora que a gente descobriu o x, para descobrir o a fica fácil, né, pessoal? Então é só botar ali no lugar do x, você coloca menos 5 mais a igual a 2. A é igual a 3. Desculpa, 7. A é igual a 7. A gente descobriu então que o nosso x vale menos 5 e o nosso a vale 7. Então agora é só a gente descobrir o nosso y e o nosso b que a gente descobre o nosso vetor. Os nossos vetores, desculpa. Então, o y e o b aqui, para a gente descobrir o y e o b, é só fazer a mesma coisa. Multiplica aqui por menos 2, que vai morrer esse b com esse b aqui. Vai ficar menos 2y menos 2b igual a 6. 3y mais 2b igual a 2. Morreu esse 2b com esse 2b, diminui esse y com esse y, a gente vai descobrir que o nosso y é igual a 8. E agora a gente descobre o nosso b. É só pegar o 8 e fazer a mesma coisa. Joga ele lá na função 8 mais b igual a menos 3. O 8 vai passar para lá negativo, então b é igual a menos 11. Então tá aí, a gente descobriu as coordenadas dos nossos vetores. Então quem que ia ser nosso vetor? Lembra que a gente definiu lá no começo que o nosso vetor u, o nosso vetor u era igual a x, y, e o nosso vetor v era igual a a, b. Então agora é só a gente substituir os valores. O nosso vetor u vai ser quem? Vai ser menos 5, 8, e o nosso vetor v vai ser igual a 7 menos 11. Então é isso aí, pessoal. Então os vetores que a gente achou aqui são os vetores que satisfazem aquelas propriedades que a gente passou lá no começo do exercício, que era u mais v igual a 2 e menos 3, e 3u mais 2v igual a menos 1 e 2. É isso aí, pessoal. Bom, então essa aí foi a nossa aulinha de hoje sobre combinação linear. Se você precisa de mais dicas sobre álgebra linear, você vai achar aqui no nosso canal, na Engenharia Civil Unemat. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aí no inscrever-se, que você vai dar uma força muito grande pra gente. E se você curtiu, dá um like aí pra gente. Se você não gostou, comenta pra estar ajudando a gente em saber o que melhorar ou algum tipo de coisa assim. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.